Sexta-feira, 17 de abril de 2026, segunda semana da Quaresma. Ofício das Leituras. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invitatório. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 99. Alegria dos que entram no templo. O Senhor ordena aos que foram salvos que cantem um hino de vitória. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele nos fez e somos seus. Somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Hino. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão de luz santa banhado, nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo o medo, vem do céu ser aberto ao ladrão. Eis o fato que aos anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão que com ele padece conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne da carne a fraqueza, e, tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça, que da morte nascer vida nova, e um amor que aos temores desfaça? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos da graça pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte e brilhai com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Salmo dia, Salmo 37. Súplica de um pecador em extremo perigo. Todos os conhecidos de Jesus ficaram à distância. Antífona. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam e esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Parte 2, Antífona. Conheceis meu desejo, Senhor. Aleluia. Cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido e encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me abrem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor, meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração, minhas forças estão me deixando, sem luz meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me me ameaçam e maquinam traições todo dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conheceis meu desejo, Senhor. Aleluia. Antífona 3. Confesso, Senhor, minha culpa. Salvai-me e jamais me deixeis. Aleluia. Eu me faço de surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. Mas em vós, ó Senhor, eu confio e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei que não zombem de mim, nem se riam se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo, minha dor não me larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa. Meu pecado me aflige, atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão, quando há quem sem causa me odeiam. Eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem e me perseguem. Não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim.
Vinde logo trazer-me socorro, porque sois para mim salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confesso, Senhor, minha culpa. Salvai-me, jamais me deixeis. Aleluia. Céus e terra se alegram cantando, aleluia, pela ressurreição do Senhor, aleluia. Primeira leitura do livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Visão de Deus. Eu, João, vi uma porta aberta no céu e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim e havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Nele estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio e em redor do trono estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro parecia um rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. De noite sem parar eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Responsório, Apocalipse 4, Isaías 6. Santo, 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 Senhor Deus onipotente, Deus que era, Deus que é, também será eternamente. Toda a terra está cheia de sua glória, aleluia. Diziam aclamando os seres vivos uns aos outros: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Toda a terra está cheia de sua glória, aleluia. Segunda leitura dos sermões de São Teodoro Estudita. Século IX. Horácio in Adorationem Crucis. Título: É preciosa e vivificante a cruz de Cristo. Ó precioso dom da cruz, vede o esplendor de sua forma, não mostra apenas uma imagem mesclada de bem e de mal, como aquela árvore do paraíso, mas totalmente bela e magnífica para a vista e o paladar. É uma árvore que não gera morte, mas a vida, que não difunde as trevas, mas a luz, que não expulsa do paraíso, mas nele introduz. A esta árvore subiu Cristo, como um rei que sobe no carro triunfal, e venceu o demônio, detentor do poder da morte, para libertar o gênero humano da escravidão do tirano. Sobre esta árvore o Senhor, como um valente guerreiro, ferido durante o combate em suas mãos, nos pés, em seu lado divino, curou as chagas dos nossos pecados, isto é, curou a nossa natureza ferida pela serpente venenosa. Se antes pela árvore fomos mortos, agora pela árvore recuperamos a vida. Se antes pela árvore fomos enganados, agora pela árvore repelimos a astúcia da serpente. Sem dúvida, novas e extraordinárias mudanças. Em vez da morte, nos é dada a vida. Em lugar da corrupção, a incorrupção, da vergonha, a glória. Não é sem razão que o apóstolo exclama: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois aquela suprema sabedoria que floresceu na cruz desmascarou a presunção e a arrogante loucura da sabedoria do mundo. Toda a espécie de bens maravilhosos que brotaram da cruz extirparam inteiramente a raiz da maldade e do pecado. Já desde o começo do mundo, houve figuras e alegorias desta árvore que anunciavam e indicavam realidades verdadeiramente admiráveis. Repara bem, tu que sentes um grande desejo de saber. Não é verdade que Noé, com seus filhos e esposas e os animais de toda espécie, escapou da morte do dilúvio por ordem de Deus numa frágil arca de madeira? E o que dizer da vara de Moisés? Não era a figura da cruz quando transformou a água em sangue, quando devorou as falsas serpentes dos magos, quando separou as águas do mar com o poder do seu golpe, quando as fez voltar ao seu curso normal, afogando os inimigos, salvando aqueles que eram o povo de Deus? Símbolo da cruz foi também a vara de Araão, quando se cobriu de folhas num só dia,
para indicar quem devia ser o sacerdote legítimo. Abraão também renunciou à cruz, quando colocou seu filho amarrado sobre o feixe de lenha. Pela cruz a morte foi destruída e Adão recuperou a vida. Pela cruz todos os apóstolos foram glorificados, todos os mártires coroados e todos que creem santificados. Pela cruz fomos revestidos de Cristo, ao nos despojarmos do homem velho. Pela cruz nós, ovelhas de Cristo, fomos reunidos num só rebanho e destinados às moradas celestes. Responsório, ó árvore nobre, plantada no meio do jardim do Senhor. Em ti, pelo Cristo, a morte de todos foi morta. Aleluia. Tu és a mais alta de todos os cedros que existem nas matas. Em ti, pelo Cristo, a morte de todos foi morta. Aleluia. Agora, seguindo a orientação normativa sobre a leitura dos evangelhos dentro da liturgia das horas, é possível ler no ofício das leituras de modo particular. Evangelho. Distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo as mesmas instruções, nós vamos agora para as orações complementares que, em função da leitura do Evangelho, é o hino A vós, ó Deus, louvamos. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos do céu os seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas a nobre multidão, iluminoso exército dos vossos santos mártires. A vós, por toda a terra, proclama a Santa Igreja, ao Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai Eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfaste, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazendo ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Passamos agora para a oração final. Oração. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.